Olá pessoal, bem-vindo à nossa terceira aula sobre a sintaxe. Nessa terceira aula a gente vai estar abordando o estudo do predicado, então não vai ser uma aula muito longa, vai ser uma aula bem sossegada. Na segunda aula a gente tratou sobre o sujeito, o estudo do sujeito, que é aquele que concorda com o verbo em número singular, plural ou pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. E a gente também viu uma introdução sobre a sintaxe, que é o conjunto de regras, parte da gramática, que determina as diferentes possibilidades das palavras se unirem para formar os enunciados e, por fim, as sentenças, ok? E nada mais justo da gente estudar também sobre, no caso, o predicado, ok? Então, segundo o que eu vou estar passando para vocês logo, deixa eu só achar aqui esse slide aqui. A gente tem nessa tira, nós confiamos o nosso dinheiro a eles e eles acorrentam as canetas no balcão. Tá? Então a gente vai fazer uma análise sintática sobre essa frase, tá? Que na verdade é uma sentença, na verdade. Então vamos lá então, gente. Deixa eu pegar a caneta aqui. Caneta de desenhar, um momentinho. Achei. Então a gente tem o seguinte, a gente tem, primeira coisa que a gente aprendeu na aula passada, primeira coisa é identificar os verbos, né, gente? Onde tem verbo aqui, ó? Nós confiamos nosso dinheiro a eles e eles acorrentam as canetas no balcão. A gente tem dois verbos, ok? Quem concorda com o verbo em número, singular, plural ou pessoa, primeira e segunda pessoa, vocês podem ver que nessa primeira oração a gente tem duas orações, porque dois verbos, então a gente tem um período composto, né? A gente tem um sujeito, nós, ok? Eu vou abreviar, tá, gente, porque é difícil escrever com o mouse. Tem um sujeito, aqui tem um verbo, ele concorda, então a gente achou quem concorda com o verbo, ok? Temos um conectivo aqui, que vai unir as duas orações, né? São duas orações, porque é dois verbos. Na segunda oração, a gente tem o verbo acorrentam, ok? Quem é que concorda com esse verbo dentro dessa oração? Quem é que concorda, gente? É o eles. Então, eles é o sujeito. Então, tem dois sujeitos nessa oração, nesse período composto, ok? Ok, então, quem é que sobra? Quem é que sobra o nosso dinheiro a eles? As canetas do balcão. Então, de modo resumido, o que a gente vai estar fazendo sobre estudo do predicado, tá? Predicado é aquele que é dito sobre o sujeito, tá? Então, a grosso modo, é o que se afirma do sujeito, ou se diz sobre o sujeito, tá? Então, aqui a gente fez uma análise simples, e encontramos o sujeito, o verbo e o predicado. As informações que o sujeito gera são diferentes das informações que o predicado se confirma, tá? A gente vai ver daqui para frente, ok? Então, a gente está na introdução dessa aula. Só me achar aqui. Uma vez que nós identificamos o sujeito, ou os sujeitos, a partir do verbo, né, como a gente aprendeu na aula passada, e a partir da concordância
constatamos que tudo que resta sobre o sujeito é o que a gente vai chamar de predicado. Ou seja, fazer uma predicação é afirmar algo sobre alguma coisa. Na estrutura sintática da oração, o que observamos é que tal função desempenhada pelo predicado sempre é introduzida por um verbo, ok? Como é feita a análise sintática do predicado? Então, resumindo o que a gente fez rapidinho naquela análise sintática, primeiro a gente localiza o verbo, depois, em segundo lugar, a gente procura quem é que concorda com o verbo, para que a gente possa encontrar o sujeito. Então, eu me pergunto, quem é que concorda com o verbo em número, singular, plural ou número, primeira, segunda ou terceira pessoa? E o que sobra, né, a gente vai chamar de predicado, ok? Então, a gente vai fazer algumas análises a mais, mas é uma aula bem sossegada, bem simples. Então, nesse exemplo aqui, ó, a menina dos olhos amendoados gosta de doce de leite. Então, a gente tem aqui, ó, a menina dos olhos amendoados. É um sintagma, né? Tudo isso aqui é um sujeito. Desculpa, gente, eu vou começar pelo verbo. Qual é o verbo da oração? Verbo gostar, né, gente? Então, a gente tem o verbo gostar. A gente concorda, procurar quem concorda com gosta. Quem é que gosta? A menina dos olhos amendoados, tá? Então a gente encontra o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito, desse sintagma? O núcleo é meninas, a menina, né? Aliás, a menina, tá? O que sobra? Gosta de doce de leite. Então, se a gente for, grosso modo, analisar, o que sobra dessa frase? A gente encontrou o verbo gostar, a gente achou o sujeito que concorda com esse verbo gostar, que é a menina dos olhos amendoados, que é um sintagma. O que restou, gosta de doce de leite, é o predicado, ou seja, o que se afirma, o que se diz do sujeito. Ok? Bem fácil, né, gente? Bem tranquilo. Então, tome nota. Predicado é o termo da oração que faz uma predicação, ou seja, uma afirmação sobre o sujeito. No caso das orações sem sujeito, se houver, a predicação é feita de modo genérico. Por exemplo, aqui, ó. Procura-se secretárias eficientes. Então a gente tem predicado, mas a gente não tem sujeito. Comunicaram tudo de que precisamos saber. Então são sujeitos ocultos, né, gente? Que produz somente um predicado. Tá bom? Tipos de predicado. A gente tem o predicado verbal. O predicado verbal é informado pelo verbo de ação, tá? Geralmente. Temos o predicado nominal. O predicado nominal é formado por um verbo de ligação e um nome, adjetivo ou expressão nominativa. E o predicado verbo nominal faz uma fusão dos dois, né? É um verbo que combina o verbo de ação e o nome, adjetivo ou expressão nominativa. Então vamos ver como isso funciona. Predicado verbal. Então a gente tem um predicado verbal que pode expressar uma ação realizada pelo sujeito. Por exemplo, o aluno leu o livro, então ele praticou uma ação, foi um ato. Ele praticou o ato de ler. O predicado verbal pode gerar um estado também.
pode expressar um estado do sujeito. Por exemplo, aqui, a criança dormia, tá? Ele não está praticando uma ação, ele está dormindo, está sendo passivo nesse momento. E a transitividade é o ato de você transmitir aquilo que falta, por exemplo, a um verbo. Por exemplo, compro. Se eu falar compro, essa palavra precisa de algo para complementar, para você entender. Então, eu preciso transmitir algo para uma frase que está do lado. Por exemplo, compro canetas azuis. Então, canetas azuis. Eu estou transmitindo esse verbo. Os verbos podem ser transitivos, quando precisa de algumas palavras para complementar o seu sentido. O verbo pode ser intransitivo, quando não precisa de um complemento. Por exemplo, choveu. É um verbo, mas eu sei que choveu é uma frase completa. Ou verbo de ligação, determinando a estrutura do predicado. Tá? Então, o único jeito da gente aprender isso é fazendo análises, né, gente? Então, por exemplo, aqui. Nesse exemplo de Manuel Bandeira, de um fragmento, a viração do oceano acariciava o rosto como incorpóreas mãos. Primeira coisa, a gente vai identificar o que é mesmo, gente? A gente vai identificar o verbo. Quem é que acariciava? Quem é que concorda com o verbo acariciar, acariciava? A viração do oceano, né, gente? Então, isso aqui vai ser o nosso sujeito, ok? Quem é que sobra? O rosto com incorpóreas mãos. Tá bem simples, né, gente? Então, de modo resumido, a gente encontrou o verbo acariciava, encontrou quem concorda com ele, que é a viração do oceano. O que resta, acariciava, tá? Inclui o verbo, tá, gente? Acariciava o rosto com incorpóreas mãos. Tudo que é dito do sujeito é o que a gente vai chamar de predicado, tá? É um verbo de ação, né? Um ato. Alguém fazia alguma coisa, praticava uma ação. Se o verbo é de ação, o predicado é verbal. Então a gente viu o predicado verbal, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o predicado nominal, também chamado de predicativo do sujeito. Nesse tipo de atuação, na sintaxe, a gente vai ver muito verbo de ligação, complemento nominal e assim por diante. Não no sentido puro da coisa, mas no modo teórico. E outras aulas a gente vai estudar a fundo, de modo separado, esses assuntos. Então, o predicado nominal é formado por um verbo de ligação, como ser, estar ou parecer, seguido de um nome, adjetivo ou expressão nominativa. Ok? Ou complemento nominal. O complemento nominal pode ser um substantivo, um adjetivo ou expressão que completa o significado do verbo de ligação. A atribuição de característica. O predicado nominal serve para atribuir características ao sujeito da oração. Ok? Então, ele atribui características ao sujeito. Identificação. O predicado nominal também pode ser usado para identificar o sujeito, como ele é meu irmão. Repare que se eu achar nessa pequena frase aqui o verbo fica mais difícil eu concordar. Eu sei que ele é, se eu conjugar o verbo, mas
eu tenho que fazer uma pergunta um pouco diferente da convencional, como a gente vai ver mais para frente. Ok? Então, o verbo de ligação vai ser bastante útil para a gente. Então, são 10 os verbos que funcionam como um verbo de ligação: ser, estar, andar. Sumiu meu mouse aqui, gente. Parecer, permanecer, tomar, viver e virar. Mas atenção, a maioria desses verbos citados é de ação, o que pode funcionar também como verbo de ligação de acordo com o contexto, tá, gente? Então a gente tem que analisar esses verbos. Dentro de um contexto, ele se torna verbo de ação, tá? Então vamos fazer mais umas análises. Carlos é inteligente. Primeira coisa que eu faço é procurar o verbo. Então achei o verbo é. Só que fica difícil achar quem concorda com ele, a não ser que eu seja uma pessoa bem experiente na conjugação verbal. Ok? Porque se eu perguntar quem é inteligente e achar a resposta dentro da frase ou do verbo, da oração, desculpa, eu vou achar que é Carlos. Então, Carlos é o sujeito simples. Tá bom? Então, o verbo ser, que gerou né? O verbo ser, que é a mesma coisa. Aqui, ele indica uma ação. Carlos está fazendo alguma coisa? Não. Ele está sendo passivo ali, ó. Ok? O verbo ser indica uma característica ou qualidade de Carlos. Ele não está praticando uma ação. Por esse motivo, ele é um verbo de ligação, ok? Então, predicado nominal, né, no caso aqui, é inteligente. Então, isso aqui é um predicado, tá? Só que é um predicado nominal, porque Carlos não está praticando uma ação. Por exemplo, Carlos está correndo no campo. Daí seria um verbo de ação, né? Ele está praticando a corrida. Carlos é inteligente. Ele não está praticando uma ação. Ele simplesmente é. Uma qualidade dele. Inteligente é o predicativo, né? Aquele que é dito do sujeito. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. É uma qualidade, tá? Atribuída a Carlos. Tá? Então a gente chama de predicativo do sujeito. Como ele não faz nenhuma ação, é um predicado, nominal. Ok? Tá? O núcleo do predicado nominal, no caso, é a palavra inteligente. Então, o núcleo do predicado nominal. Caso alguém pergunte. Ok? Continuando então a nossa aula. Outra análise sobre predicado nominal. Por exemplo, aqui, ó. Eu sei que andar é um verbo, né? Eu ando pela avenida. Se eu digo que eu ando pela avenida, eu estou praticando uma ação. Então, seria um predicado verbal. Mas nessa frase aqui, ó, Rodolfo anda doente nos últimos tempos, eu procuro o verbo andar. Só que esse andar, ele tem uma semântica, um entendimento de quem geralmente está doente. Ele não está andando na avenida, não está andando dentro de casa ou em lugar nenhum. Então eu vou perguntar quem anda doente, ok? Rodolfo. Então Rodolfo é um sujeito simples, tá? Quem anda doente? Que é o verbo. O verbo andar indica uma ação? Não, gente. É um estado de doença do Rodolfo. Note que anda liga Rodolfo a um estado, a uma característica, ao adjetivo doente. Portanto, andar está exercendo uma função de verbo
de ligação, tá bom, gente? Aqui eu vou abreviar aqui, ó. É um verbo de ligação, porque não tem nenhuma ação aqui. Então a semântica é muito importante para entender, né, esse tipo de coisa, de estados. O predicado é verbal ou nominal? Predicado nominal, porque ele anda doente, né? Ele não está andando literalmente. Quem é o predicado do sujeito doente? Predicativo do sujeito. Quem é o Quem é o predicativo do sujeito? Doente, concordam? Porque se refere a Rodolfo. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. E o núcleo nominal do predicado nominal é doente. Então, tudo isso aqui, gente, ó, é um predicado nominal. Doente é o predicativo do sujeito, sujeito simples. Espero que tenham entendido. Tranquilo, gente? Outra análise. Meu patrão ficou furioso com o resultado das vendas. Procuro o verbo, tá? Então aqui não está dizendo que ele permaneceu em algum local, né? Paulo permaneceu ou ficou na praia a tarde toda. Seria um verbo, predicado verbo, o nominal seria um verbo de ação. Mas como ele ficou furioso, é um estado de espírito, não é um verbo de ação. Mas ele vai concordar, né? Ficou. Quem é que ficou furioso? Meu patrão, então é um sujeito. Predicado nominal. Ficou furioso. Tudo isso aqui é predicado nominal, tá, gente? Ó, toda essa frase aqui. Porque não exprime nenhum verbo de ação. Predicativo do sujeito, furioso. Então, meu patrão, ele tem uma qualidade, né, um predicativo dele, que é furioso. O núcleo do predicado é furioso também, tá, gente? Então, esse aqui é um predicado nominal. E furioso é um adjetivo. Então, a gente fez uma análise sintática e encontramos o predicado. Ficou furioso com o resultado das vendas. Esse é o predicado. A aula já está acabando, a aula é bem simples. Juntos somos um. Ou, se eu for dizer de outra maneira, nós somos um. Só que esse sujeito nós está oculto, né? Quem somos? Nós. Tá? Então ele está oculto. Mas aqui é o verbo. Então o sujeito é nós, está oculto. Concorda, gente, com isso? Existe algum verbo de ação aqui dentro dessa frase? Não. Então, é um verbo nominal. Qual é o predicativo do sujeito nós, né, que está oculto aqui? Nós, que está oculto, somos um. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito ainda que esteja oculto, tá, gente? Ok? Qual é o núcleo do predicado? Um. Então, tudo isso aqui é predicado. Ó. Juntos somos um é um predicado nominal. E esse aqui é o sujeito. Mas lembre-se que ele não está exposto, ele está oculto. Tá? Então, existem casos de predicados que são o verbo
nominais, ou seja, ele tem as duas qualidades, o verbo de ação e o verbo de estado. Então, predicado verbo nominal contém um verbo que expressa ação. Esse verbo é seguido por um nome que completa seu significado. Por exemplo, o professor deu uma aula excelente. Desculpa, gente, eu repeti aqui. Tá? O professor deu uma aula excelente. Deu é um verbo de ação, né, gente? Ele praticou a ação de dar a aula. Só que essa aula foi munida de uma qualidade que é excelente. Ok? Então, esse verbo vai ser chamado, a gente vai ver mais para frente, de um verbo, predicado verbo nominal. O professor é o sujeito. Tá? O verbo é deu. Ok, então vamos ver essa frase aqui, ó. A menina brincou feliz. Qual é o verbo? Brincou. Quem é que brincou? Quem é que concorda com o verbo? A menina. Só que essa menina, ela está feliz. A gente, como a gente vê aqui, ó. A menina está feliz, que é um estado de espírito dessa menina. Por esse motivo, o predicado brincou e estava feliz no parque, né? Que, se eu vou pensar bem, a menina brincou e estava feliz no parque. O verbo de ação mais qualidade. Tá? Então, isso aqui seria um predicado verbo nominal. Feliz é o predicativo do sujeito. Vamos fazer a análise aqui, né? Aqui, ó. Predicativo do sujeito. Feliz. Deixei tudo prontinho para vocês. Sujeito, a menina. Verbo de ação, brincou. Tá? Que é mais feliz, é um adjetivo, né? Estado da menina durante a ação, é um adjetivo. E formou o predicado, essa frase inteira, né? Predicado, verbo nominal, ou seja, tem um verbo de ação e tem um estado, uma qualidade, uma característica, um adjetivo em relação ao sujeito. O núcleo do predicado verbo nominal, aqui no caso são dois. O verbo brincou e feliz. O verbo de ação brincou e o predicativo do sujeito feliz. Ok? Mais uma frase. Ela assistiu ao acidente afrito. Verbo. Assistiu. Quem é que concorda com esse verbo? Ela. Ok? Assistiu ao acidente aflita. Então a gente tem um predicativo do sujeito. Ela está aflita, é uma qualidade que ela tem. Então a gente tem um verbo de ação e tem uma qualidade ainda dentro dessa frase. Qualidade ligada ao sujeito. Sujeito, ela, sujeito simples. O nosso objetivo nessa aula é procurar o predicado, né, gente? Então a gente está fazendo essa aula. Ok? Então, de modo resumido, sujeito simples é ela. Verbo de ação, assistiu. Aflita é um estado, né, do sujeito, da ação, que é um predicativo de sujeito. E o núcleo, assistiu, o núcleo do predicado, o verbo nominal, aflita. Mas, tudo isso aqui é um predicado verbo nominal. Bastante tranquilo, né, gente, essa aula. Não tem muita enrolação.
Meu tio elogiou-me, eufórico. Procurando o verbo, elogiou. Mesma coisa, tá? Quem é que elogiou? Meu tio. Então, concorda em número singular plural ou pessoa, primeira, segunda ou terceira. Isso para a gente encontrar o sujeito. Essa frase, esse verbo, aliás, essa oração, possui um verbo de ação? Sim. Elogiou é um verbo de ação, né, gente? Aqui, ó. Verbo. Vou colocar abreviado, tá, gente? Verbo de ação, isso aqui, ó. Só que ele estava eufórico. Então, predicativo do sujeito. Por ele ter um verbo de ligação, um verbo de ação mais uma qualidade, a gente pode chamar isso de verbo, predicado verbo nominal. Resumindo, sujeito simples, meu tio. Verbo de ação, elogiou. Eufórico é o estado do sujeito da ação, né, o estado dele, predicativo do sujeito. Esse predicado verbo nominal tem que ter dois núcleos, né, um verbo de ação e um verbo, uma qualidade do sujeito, tá? Então os núcleos são ele elogiou, verbo de ação, e eufórico, qualidade. Ok? Bastante simples. Mais um caso para a gente encerrar. O cãozinho saiu ferido da floresta. Saiu é o verbo. Eu uso o verbo para achar o sujeito. Então o verbo é a parte mais importante dentro de uma oração, gente. Porque por ele eu vou achar tudo. Ó, o que concorda? Cãozinho. Cãozinho é o sujeito. É difícil escrever, né, gente, com mouse. Ferido é uma qualidade, é um predicativo do sujeito, ok? Então, saiu ferido da floresta seria o nosso predicado, verbo predicado nominal, como aqui num resumo. Sujeito simples, cãozinho. Verbo de ação, saiu. Ferido é o estado do sujeito no momento da ação. Então, é um predicativo do sujeito. Tá? Tudo isso aqui, ó, saiu ferido da floresta, é um predicado verbo nominal. Porque contém o verbo de ação mais uma qualidade, né, do nome do sujeito. E o núcleo saiu ferido. Então, gente, essa matéria é bem tranquila sobre predicados, bem rápida, né? Tranquila. Só um lembrete. O predicado verbo nominal não exige um verbo de ligação para o predicativo do sujeito. Qual a importância do predicado, das funções do predicado, gente, dentro da sintaxe? Então, o predicado, ele descreve a ação, estado ou qualidade do sujeito. Então, ele descreve isso. Ele informa, o predicado fornece informações importantes sobre o sujeito. Ele comunica. O predicado é essencial para a comunicação, pois transmite a mensagem principal da oração. Então, esses três fatores são a importância da função do predicado dentro da sintaxe. Ok? Então, a gente encerra aqui a nossa terceira aula. Na quarta aula, a gente vai estudar a transitividade do verbo e os complementos verbais. Ok?
Estudem, gente. Seja para concurso público, ou seja para nossas matérias do ensino médio, ou estude por gosto, como no ensino tradicional, clássico, né? Eu sou Júlio Belfort, professor de língua portuguesa. A aula anterior está no card acima. No comecinho dessa aula, e nesse card que vai aparecer acima, vai levar você para a nossa quarta aula. E muito obrigado e até mais.